Eduardo Monteiro, ou Duda, como a maioria das pessoas o chamava, tinha uma vida que parecia tirada de novela das 9. Não estou falando de drama, mas de puro glamour. Pense em São Paulo, pense em sucesso, pense em Morumbi. Era lá que ele morava, numa mansão que mais parecia um museu particular, com piscina olímpica e garagem para 5 carros de luxo. Duda era o dono da Ouro Verde Tech, uma empresa de consultoria e tecnologia que, nos seus anos de auge, valia mais de 200 milhões de reais. Ele não andava, ele desfilava. O terno era sempre de alfaiataria italiana. O relógio no pulso valia um apartamento no centro. E a agenda estava sempre lotada com almoços de negócios que decidiam o futuro de setores inteiros. Ele tinha o toque de Midas, diziam. Tudo que Duda tocava virava ouro. A família dele era o seu maior orgulho. Juliana, a esposa, era o retrato da elegância paulistana, sempre envolvida em eventos beneficentes e mantendo a casa impecável. E Sofia, a filha, era a menina dos olhos, estudando na melhor escola internacional da cidade, sonhando em ser veterinária. Para Duda, a vida era uma linha reta ascendente. Crescer, vencer, acumular. A palavra crise era algo que ele lia nos jornais, afetando os outros, os menos preparados. Nunca ele. Ah, como a vida é irônica. Como ela gosta de pregar peças, meu Deus do céu. O que aconteceu com Duda não foi um erro de cálculo, não foi um deslize bobo, foi um tsunami financeiro, uma conjunção de fatores que começou lá fora, na economia global, mas que se espalhou pelo Brasil como fogo em canavial seco. A Ouro Verde Tech estava muito exposta. Duda tinha feito investimentos arriscados, apostando alto na expansão. Quando o mercado virou de repente, quando os grandes contratos começaram a ser cancelados um após o outro, o castelo começou a rachar. No começo, ele manteve a pose, dava entrevistas tranquilizando os investidores. Estamos sólidos, pessoal. Isso é só uma marolinha. Ele vestia o terno mais caro, colocava o sorriso mais confiante e tentava convencer a si mesmo, antes de convencer os outros, de que ele ainda estava no controle. Mas o controle tinha sumido, tinha virado fumaça. Os telefonemas dos bancos não eram mais de cortesia, eram de cobrança. As reuniões não eram mais sobre o futuro, mas sobre renegociação de dívidas que pareciam não ter fim. Duda começou a sentir o peso. Aquele paletó italiano, que antes parecia uma armadura de poder, agora pesava toneladas nos seus ombros. As noites viraram um tormento. Ele deitava ao lado de Juliana, que dormia tranquila, e olhava para o teto caríssimo da mansão, imaginando quanto tempo ele ainda teria antes de perdê-lo. Ele lutou. Ele lutou como um leão ferido. Vendeu ativos pessoais, liquidou investimentos, demitiu funcionários que ele considerava amigos, tudo na esperança de injetar capital e manter a empresa viva. Ele se humilhou, coisa que nunca tinha feito. Ligou para concorrentes que ele desprezava, pedindo empréstimos, parcerias. Mas no mundo dos negócios, quando você está sangrando, ninguém te ajuda. Eles apenas se preparam para pegar os pedaços. A queda foi rápida e brutal. Em menos de 18 meses, a Ouro Verde Tech, que empregava centenas de pessoas, foi reduzida a um escritório vazio e uma pilha de papéis de falência. O dia em que ele assinou a documentação final de entrega da empresa, Duda não chorou. Ele ficou vazio. Sentado na cadeira de couro que ele mesmo tinha escolhido, ele viu a caneta na sua mão tremer. Ele não estava assinando a perda de um CNPJ, estava assinando a perda de sua identidade. Ele não era mais Duda, o empresário de sucesso. Ele era apenas Eduardo, o falido. O pior golpe, o mais sentido, não foi a empresa, foi a casa. A mansão do Morumbi era o símbolo. Era onde Sofia tinha crescido, onde eles davam festas memoráveis. Quando os advogados o informaram que os bens pessoais seriam usados para liquidar o restante das dívidas, Duda tentou argumentar, implorar. Não, a casa não. A casa é da minha família, mas o sistema não tem coração. E o dinheiro que ele devia era muito maior do que ele podia pagar. Juliana, a esposa, assistiu a tudo com uma dignidade que Duda jamais esperaria. Ela viu os carros de luxo serem guinchados, as obras de arte serem empacotadas para leilão, e ela nunca reclamou do café da manhã simples que substituía o brunch sofisticado de antes. Ela se preocupava com ele, com a alma dele que estava sendo sugada. Uma tarde, sentados no que restava da sala de estar,
Apenas um sofá velho e uma televisão emprestada. Duda desabou. Juliana, nós perdemos tudo. Absolutamente tudo. Não temos mais nada. O banco vai tomar a casa na semana que vem. Eu falhei com você, falhei com a Sofia. Ele estava com a cabeça nas mãos, o corpo curvado sob o peso da vergonha. Juliana segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Os olhos dela estavam marejados, mas firmes. Escuta bem o que vou te dizer, Eduardo Monteiro. Você não falhou comigo. Falência é de dinheiro, não de caráter. Você perdeu a empresa, mas não me perdeu. E não perdeu a Sofia. Enquanto estivermos juntos, não perdemos tudo. Aquelas palavras foram um bálsamo, mas a realidade era dura como pedra. Eles estavam prestes a ficar sem teto em São Paulo, e o nome de Duda estava na boca do povo, sinônimo de fracasso. E agora? O que a gente faz? Ele perguntou, a voz rouca. Ele pensou em recomeçar em São Paulo, mas como? Com que dinheiro? E como encarar o julgamento constante, os olhares de pena ou pior, de escárnio, de quem antes o bajulava? A ideia surgiu de repente, como um raio. Era radical, era dolorosa, mas era a única saída para proteger o que restava, a família e o anonimato. Nós vamos embora, Ju. Vamos sumir. Juliana arregalou os olhos. Sumir? Para onde? Para o interior, bem longe de São Paulo, para um lugar onde ninguém saiba quem eu sou. Onde Eduardo Monteiro não seja o empresário que perdeu 200 milhões, mas só mais um sujeito procurando emprego. A conversa foi longa e difícil. Eles tinham um pouco de dinheiro guardado, o suficiente para um recuo estratégico, para alugar algo pequeno por alguns meses. O plano era simples e humilhante: descer do pedestal, vestir a roupa mais simples e ir para o anonimato total. Duda escolheu a cidade de Santa Rita do Campo. Uma cidade tranquila, com cerca de 60 mil habitantes no interior de São Paulo. Era longe o suficiente para que a fofoca do Morumbi não chegasse, mas perto o suficiente para ser acessível. A mudança foi um pesadelo logístico e emocional. Eles tiveram que se desfazer de quase tudo: os móveis de design, as roupas de grife, os brinquedos caros de Sofia. Juliana chorava em silêncio enquanto empacotava as poucas coisas que caberiam no furgão alugado. Para Sofia, com 10 anos, a mudança foi vendida como uma grande aventura. Vamos morar numa cidade onde as pessoas são mais calmas, filha. Você vai poder brincar na rua e ter cachorros de verdade, não só aqueles de raça presos no jardim. Sofia, esperta como era, sentiu que havia algo errado, mas aceitou a promessa de um cachorro. Chegando em Santa Rita do Campo, a diferença era gritante. A casa que alugaram era modesta, um sobrado apertado no bairro mais simples da cidade. Não tinha piscina nem portaria 24 horas. O barulho era de passarinho e de vizinhos conversando na calçada, não de sirenes e helicópteros. Duda se olhou no espelho. O terno tinha sido substituído por uma calça jeans desbotada e uma camiseta de algodão. O cabelo, antes impecavelmente cortado, estava um pouco comprido. Ele parecia um homem comum, e isso era exatamente o que ele precisava ser. Mas a transição de magnata para anônimo é mais difícil do que parece. Duda precisava de um emprego. Qualquer coisa. Mas ele tinha um problema sério. Seu currículo era uma piada. Um empresário que gerenciava centenas de pessoas não podia simplesmente se candidatar a gerente de banco em Santa Rita do Campo. Ele seria reconhecido, ou no mínimo, levantaria suspeitas. Ele precisava de um trabalho que fosse invisível, um trabalho que não exigisse currículo pomposo, que pagasse o básico e, o mais importante, que o mantivesse longe dos holofotes. Juliana estava ajudando com as contas, dando aulas de reforço de inglês online, usando o computador velho que haviam trazido. Duda passava os dias lendo os classificados do jornal local. Vaga para estoquista, auxiliar de padaria, motorista de entrega. Ele olhava e sentia um nó na garganta. Não era por desprezo ao trabalho, mas por medo de não saber fazer nada que não fosse dar ordens. Até que ele viu o anúncio pequeno e discreto, numa folha de papel afixada no mural da padaria. Precisa-se de zelador noturno. Escola Municipal Professor João Ramos. Horário das 20 horas às 5 horas. Serviço braçal. Tratar com Dona Clarice. Zelador noturno. A ideia o atingiu com a força de um soco. Era perfeito. Ninguém o veria. O trabalho era manual, isolado. Era o oposto de tudo que ele havia sido. Era o fundo do poço, e ele precisava desse fundo para se reerguer.
Ele guardou o jornal e respirou fundo. Ele tinha que criar uma nova identidade. Não um nome falso, mas uma nova história. Ele tirou o relógio que ainda tinha. Um presente de formatura, não valia muito, mas era a última joia que lhe restava, e o guardou numa gaveta. Quando ele foi à escola municipal Professor João Ramos no dia seguinte, vestindo a roupa mais simples que tinha, ele se apresentou como Eduardo da Silva. Ele omitiu o Monteiro e inventou uma história. Eu estava trabalhando em São Paulo, Dona Clarice, com reformas, mas a crise pegou a gente. Vendi o que tinha e vim para o interior procurar paz. Dona Clarice, a diretora da escola, era uma senhora de meia-idade com um rosto bondoso e cansado. Ela olhou para Duda, avaliando sua aparência limpa, suas mãos que, apesar de não serem calejadas, pareciam dispostas. O serviço é pesado, viu, Eduardo? É varrer, passar pano, tirar o lixo, limpar os banheiros, manter tudo em ordem para as crianças no dia seguinte. E é à noite, sozinho. Duda assentiu, tentando parecer o mais humilde possível. A humildade não era uma máscara, era um sentimento genuíno que o desastre financeiro tinha plantado nele. Eu não tenho medo de trabalho, Dona Clarice. Eu só preciso de uma chance para sustentar minha família. Garanto que sou responsável. Dona Clarice sorriu de leve. Responsabilidade é o que mais precisamos aqui. O salário é um salário mínimo, mais um adicional noturno, e você tem direito ao vale-transporte. Serve para o senhor? Duda sentiu um arrepio na espinha. Um salário mínimo. Ele, que antes gastava isso em um jantar casual, agora dependia disso para o sustento de 3 pessoas. Serve perfeitamente, Dona Clarice. Eu aceito. E assim, Eduardo Monteiro, o empresário milionário de São Paulo, se tornou Eduardo da Silva, o zelador noturno de uma escola municipal em Santa Rita do Campo. Ele escondeu essa nova realidade de quase todos, exceto Juliana. Juliana, ao saber, sentou-se na cama e chorou. Não de tristeza pelo tipo de trabalho, mas pelo sacrifício que ele estava fazendo. Você não precisava disso, Duda. Podíamos ter tentado outra coisa. Precisava sim, Ju. Eu precisava desse choque. Eu precisava fazer algo que me tirasse daquele mundo de futilidade. Aqui, eu sou só um homem trabalhando. Eu não sou o dono, eu sou o servidor. E isso me dá paz. O primeiro dia de trabalho foi um choque físico e mental. Duda chegou à escola às 8 da noite. O prédio era antigo, cheirava a cera e poeira acumulada. As salas de aula, cheias de desenhos infantis e mesas minúsculas, pareciam um mundo alienígena para ele. Ele recebeu um carrinho de limpeza, um esfregão, um balde e um par de luvas de borracha. Seu supervisor, um senhor chamado Seu Chico, que já era zelador diurno há 20 anos, deu-lhe as instruções com poucas palavras. É simples, Eduardo. Deixa tudo brilhando. Criança merece andar em lugar limpo. Não enrole. A gente confia em você. Seu Chico foi embora e Duda ficou sozinho, no meio do pátio escuro, iluminado apenas por lâmpadas amareladas. O silêncio da escola à noite era profundo, quebrado apenas pelo vento. Ele começou pelo banheiro dos meninos. O cheiro era forte. Duda, que mal limpava o próprio tênis antes, teve que enfrentar o piso sujo, os vasos sanitários. Ele dobrou a coluna, esfregou com força, sentindo os músculos que nunca usava reclamarem. As mãos acostumadas a segurar canetas Montblanc e taças de champanhe, agora seguravam um esfregão áspero. A primeira noite foi uma tortura. Ele terminou o serviço às 5 da manhã, exausto, dolorido em lugares que ele nem sabia que existiam. Ao voltar para casa, no sobrado simples, ele tomou um banho rápido e desabou na cama. Juliana já estava acordada, preparando o café. Ela o olhou com ternura e pena. E aí, como foi o primeiro dia do zelador Eduardo? Ela perguntou com a voz suave. Foi humilhante e libertador. Eu estava tão cansado que não tive tempo de pensar nos milhões que perdi. Eu só pensei em limpar aquela sujeira. A vida em Santa Rita do Campo se estabeleceu numa rotina de contraste. Durante o dia, Duda era o pai e marido, tentando se adaptar à vida simples. Levava Sofia à escola a pé, ajudava Juliana nas compras no mercado local, onde ele tinha que ficar de olho nos preços. Ele precisava ser convincente. Não podia ter trejeitos de milionário. Ele tinha que falar o português simples da cidade, esquecer os termos de business que faziam parte do seu vocabulário. À noite, ele vestia o uniforme azul marinho e ia para a escola.
O trabalho de zelador noturno era, ironicamente, o que o estava salvando. A repetição das tarefas, a solidão, o esforço físico, tudo isso limpava a mente dele, tirava o foco do passado glorioso e o forçava a viver o presente. Ele aprendeu a gostar do silêncio da escola. Andando pelos corredores escuros, ele podia refletir. Ele percebeu que, quando era rico, ele era refém de suas posses. A mansão exigia manutenção. O carro exigia gasolina premium. A empresa exigia sua atenção 24 horas por dia. Agora ele tinha apenas que limpar. E quando ele terminava, o trabalho estava feito. Não havia e-mails urgentes às 3 da manhã. Nos primeiros meses, a maior dificuldade era manter o segredo. Santa Rita do Campo era uma cidade pequena. As pessoas sabiam da vida de todo mundo. Duda tinha medo de ser reconhecido. Ele morria de medo de que Juliana, ou pior, Sofia, ouvissem alguém comentar: "Olha lá, aquele é o Duda Monteiro, que faliu lá em São Paulo, virou faxineiro." Ele se mantinha discreto. Evitava conversas longas com os pais dos alunos na porta da escola, quando ele chegava cedo, e usava sempre um boné puxado para baixo. Mas a ironia do destino é implacável. Certa noite, Duda estava na sala dos professores, limpando a lousa e organizando as cadeiras, quando o telefone fixo tocou. Era a dona Clarice ligando de casa. "Eduardo, desculpa incomodar, mas um senhor de São Paulo está me ligando. Ele é da Secretaria de Educação. Ele disse que está passando pela cidade amanhã e gostaria de fazer uma visita surpresa à escola para checar as instalações." O coração de Duda disparou. Visita surpresa de São Paulo. Ele deu o nome? Duda perguntou, tentando manter a voz calma. Deu. É o Dr. Rubens Alencar. O senhor conhece? Rubens Alencar. Duda engoliu em seco. Rubens Alencar não era apenas da Secretaria de Educação. Rubens Alencar era o vice-presidente de um dos bancos que havia executado a falência da Ouro Verde Tech. Um dos homens que ele mais desprezava. Um homem que o conhecia perfeitamente. O pânico o atingiu como um trem. Se Rubens o visse de esfregão na mão, limpando o chão de uma escola pública, a notícia se espalharia como praga. Seu anonimato acabaria. O sacrifício que ele e Juliana tinham feito teria sido em vão. Não, dona Clarice. Não conheço. Mas que horas ele vem? Ele disse que estará aqui amanhã, logo após o almoço, por volta das 2 da tarde. Duda desligou o telefone e sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Ele tinha menos de 12 horas para resolver o problema. Ele não podia simplesmente não aparecer no trabalho. Isso levantaria suspeitas em Dona Clarice. Ele precisava estar lá, mas não podia ser visto por Rubens. Ele terminou a limpeza da noite de forma mecânica, a mente fervilhando. Quando chegou em casa, acordou Juliana. Ju, temos um problema sério. Rubens Alencar, do banco, vai estar na escola amanhã à tarde. Juliana sentou-se, assustada. O quê? Como ele te achou? Não me achou. Ele está em visita oficial. Mas se ele me vir, acabou o anonimato. Ele vai fazer um escândalo. Eles ficaram acordados até o sol nascer, tentando traçar um plano. Eles precisavam proteger a nova vida, a frágil estrutura que haviam construído em Santa Rita do Campo. Você não pode faltar, Duda. Eles vão desconfiar. O que você faz no horário diurno? Perguntou Juliana. Eu durmo, mas amanhã eu teria que estar aqui à tarde, porque seu Chico, o zelador diurno, tira folga na quarta. Eu ajudo a organizar o material que chega. Juliana teve uma ideia simples e arriscada. Você não pode ser visto, mas você pode estar lá. Onde é que você se esconde quando as aulas estão rolando? No quartinho de material, Ju. É apertado, mas é seguro. Ninguém entra lá. O plano foi traçado. Duda iria para a escola na manhã seguinte, faria seu turno extra normalmente, mas no momento em que Rubens Alencar chegasse, ele precisaria sumir. No dia seguinte, Duda foi para a escola com o estômago embrulhado. Ele sentia o nervosismo de quem está prestes a fazer uma apresentação de milhões de dólares, mas desta vez o palco era o corredor sujo e o que estava em jogo era a sua dignidade. Ele limpou, organizou e esperou. Ao meio-dia, seu Chico foi embora. Duda ficou sozinho na expectativa. Ele viu Dona Clarice, a diretora, se arrumar, colocando o melhor blazer para receber a visita ilustre de São Paulo. Às 13h45, um carro preto com vidros escuros parou na frente da escola. É ele, sussurrou Duda para si mesmo, escondido atrás da porta da sala dos professores. Rubens Alencar desceu do carro.
alto, imponente, vestindo um terno que custava mais do que a casa de Duda. Exatamente como Duda era, há menos de 2 anos. O contraste era quase insuportável. Dona Clarice o recebeu com sorrisos nervosos e o conduziu para dentro. Duda correu. Ele correu para o quartinho dos materiais de limpeza, um cubículo apertado e abafado, cheio de vassouras, baldes e produtos químicos. Ele fechou a porta devagar e se encolheu atrás de um saco de lixo preto, respirando o cheiro de água sanitária. Ele podia ouvir as vozes abafadas de Dona Clarice e Rubens caminhando pelos corredores. "É uma escola simples, Dr. Rubens, mas muito amada pelas crianças", ouviu Clarice dizer. Sim, vejo que está bem cuidada. Mas onde está a equipe de limpeza?", perguntou Rubens, com a voz grave e autoritária. Duda apertou os olhos. Era agora. "Ah, o zelador diurno saiu, doutor. E o noturno? Bom, o noturno está nos fundos, preparando um material. Ele é novo. Acabou de chegar de São Paulo, fugindo da crise", disse Clarice, sem dar detalhes. Duda tremeu. Ele estava a metros de seu passado, encolhido em um armário com medo de ser descoberto. A conversa se arrastou. Rubens fazia perguntas sobre o orçamento, sobre a manutenção. Duda ouvia cada detalhe, cada termo técnico de gestão, e o ouvia como se fosse um fantasma de sua vida anterior. De repente, a conversa parou bem na frente do quartinho. "E o que temos aqui? Um depósito?", perguntou Rubens. "Sim, doutor. Onde guardamos os produtos. Posso dar uma olhada? Quero ver a organização do estoque. Em São Paulo, a desorganização de estoque é um problema sério de gestão." Duda sentiu o coração saltar pela boca. Ele estava frito. Se Rubens abrisse aquela porta, seria o fim. Ele se preparou para a humilhação. Clarice hesitou. "Ah, doutor, está uma bagunça agora. O zelador noturno estava mexendo nisso." Mas Rubens, com a arrogância de quem manda, estendeu a mão para a maçaneta. "Não tem problema, dona Clarice. Sou acostumado a lidar com bagunça." Duda fechou os olhos. Ele podia sentir o cheiro do perfume caro de Rubens através da porta. Quando a mão de Rubens tocou a maçaneta, houve um barulho estrondoso vindo do pátio principal. Um grupo de alunos do contraturno, jogando futebol, quebrou o vidro de uma janela da sala de artes. "Ai, meu Deus!" exclamou Clarice desesperada. "Me perdoe, doutor. Preciso ir lá. São os meninos." Rubens tirou a mão da maçaneta, irritado com a interrupção. Vá, depois eu vejo o estoque. Mas a segurança é prioridade, dona Clarice." Clarice saiu correndo. Duda, encolhido no escuro, soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ele ficou ali por mais 10 minutos, até ouvir a voz de Clarice se despedindo de Rubens. O carro preto acelerou, indo embora de Santa Rita do Campo. Duda saiu do quartinho, pálido, suado e coberto de poeira. Ele tinha escapado por um triz, graças a um chute desgovernado de um aluno. Naquela noite, ao lado de Juliana, ele desabafou. "Eu estava a centímetros de ser descoberto. Eu senti a mão dele na maçaneta. Eu cheguei no fundo, Ju, tão fundo que tive que me esconder atrás de um saco de lixo para proteger o nosso anonimato." Juliana o abraçou forte. "Você está vivo, Duda, e estamos juntos. E você está trabalhando honestamente. Isso é o que importa. Você trocou o luxo pela dignidade." A partir daquele dia, Duda se aprofundou na sua nova vida. A quase descoberta o ensinou a ser ainda mais cuidadoso, mas também o fortaleceu. Ele percebeu que a sua verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias, mas na capacidade de se adaptar e de persistir. Ele começou a encarar o trabalho de zelador com o mesmo rigor e a mesma atenção aos detalhes que usava para gerenciar a Ouro Verde Tech. Ele não era mais o Duda que mandava, ele era o Eduardo que fazia. Ele começou a notar os problemas da escola. O vazamento no bebedouro, as lâmpadas queimadas que seu Chico não tinha tempo de trocar, o jardim que estava abandonado. Seu salário era de zelador, mas sua mentalidade ainda era de gestor. Ele não podia gastar dinheiro com reparos, mas ele podia usar a criatividade. Ele usou o que aprendeu com anos de gerenciamento de projetos para otimizar o trabalho. Ele consertava os vazamentos com materiais reciclados que encontrava no lixo. Ele organizou o quartinho de material de limpeza de forma tão impecável que Dona Clarice ficou impressionada. "Eduardo, você tem um jeito com organização que eu nunca vi em um zelador", ela comentou um dia. Duda sorriu, humilde. "É só questão de método, Dona Clarice."
Ele tinha sido um gestor de 200 milhões. Gerenciar um balde e um esfregão era fácil, desde que ele se livrasse do orgulho. Com o tempo, a escola se tornou o seu refúgio, o seu novo projeto. Ele não limpava apenas, ele cuidava. As crianças que chegavam de manhã começaram a notar a diferença. O pátio estava sempre impecável, os banheiros cheirosos. Elas nunca viam Eduardo, o zelador noturno, mas sentiam o resultado do seu trabalho. Duda passava as noites imaginando como ele faria as coisas se tivesse dinheiro. Ele pensava em soluções simples, focadas na comunidade, na simplicidade, na honestidade do trabalho manual. Ele estava sendo reeducado pela humildade. O chão da escola estava ensinando a ele mais sobre gestão do que todos os MBAs que ele tinha feito. 3 anos se passaram em Santa Rita do Campo. 3 anos de anonimato, de trabalho braçal e de vida simples. A família estava unida, morando no sobrado modesto, mas feliz. Sofia estava crescendo, adaptada à escola pública, e Juliana tinha encontrado paz longe do estresse de São Paulo. Duda, agora com a pele um pouco mais bronzeada e as mãos mais ásperas, não era mais o empresário arrogante. Ele era Eduardo da Silva, o homem discreto e prestativo da Rua da Paz. Ele tinha conseguido esconder seu passado, mas não conseguiu esconder seu talento natural para organizar e resolver problemas. Certa manhã, Dona Clarice o chamou para um café. Eduardo, eu sei que seu salário é baixo, mas preciso te dar um aumento. E também quero te pedir algo. O governo municipal liberou uma verba pequena para reformar a cantina. Eu confio em você. Você aceitaria supervisionar essa obra? Você parece entender de construção. Duda quase riu. Ele entendia de construção? Ele tinha financiado a construção de 3 prédios comerciais em São Paulo, mas ele manteve a compostura. Eu aceito, Dona Clarice, mas não precisa do aumento. O que eu faço aqui é com prazer. Não seja bobo, Eduardo. Eu sei que você tem uma família para sustentar. Aceite. Duda aceitou o desafio. Pela primeira vez em anos, ele vestiria a camisa de gestor novamente, mas desta vez, a gestão era de uma obra de caridade, com um orçamento apertado para a comunidade. Ele começou a trabalhar na cantina com a mesma paixão que dedicava à limpeza noturna. Ele negociava com fornecedores locais, apertava o orçamento e garantia que cada centavo fosse usado com honestidade. A obra da cantina foi um sucesso. Terminada em tempo recorde e dentro do orçamento, ela se tornou o orgulho da escola. Duda olhou para o refeitório reformado e pensou: eu consegui fazer isso com quase nada. O que eu desperdicei em São Paulo daria para reformar todas as escolas dessa cidade. Foi nesse momento, observando a alegria das crianças almoçando no espaço novo e limpo, que a semente de um novo futuro começou a germinar na mente de Eduardo Monteiro. Ele percebeu que o sucesso não precisava ser medido em milhões, mas em utilidade. Ele tinha perdido o glamour, mas tinha encontrado a simplicidade e a honestidade no trabalho mais humilde. Ele pensou: se ele conseguia gerenciar uma escola pública à noite e uma reforma de cantina de dia, ele podia gerenciar um negócio. Mas não seria um negócio como a Ouro Verde Tech, focado na alta tecnologia e no lucro selvagem. Seria algo diferente, algo que valorizasse a honestidade, a simplicidade e o trabalho bem feito. Ele precisava de um plano que não exigisse capital inicial, mas que usasse a única coisa que ele havia recuperado: a sua capacidade de gestão e a sua humildade. Ele conversou com Juliana sobre a ideia, numa noite, sentados na cozinha pequena. Eu não vou largar a escola, Ju, mas quero começar algo pequeno, algo que eu possa fazer nas horas vagas, algo que ajude as pessoas a consertarem as coisas em vez de jogá-las fora. Juliana sorriu, vendo o brilho nos olhos dele que ela não via há anos. E o que seria, Duda? Um concerto de panelas? Não, pense bem, o que a gente mais precisou quando chegamos aqui: ajustar a casa, consertar um vazamento, arrumar uma tomada. As pessoas em cidades pequenas não querem desperdiçar, elas querem que as coisas funcionem de novo. Eu vou ser o resolvedor de problemas. Ele imaginou um serviço simples, de pequenos reparos e organização doméstica, focado em vizinhos e amigos, cobrando um preço justo e garantindo um preço justo e garantindo um serviço de qualidade, o que ele chamava de honestidade em tempo integral. Ele não podia largar o emprego de zelador.
O salário, por mais apertado que fosse, era o que garantia a segurança da família. Mas as noites na escola eram longas e ele tinha as manhãs e os inícios de tarde livres. Juliana, vendo a empolgação dele, deu todo o apoio. Então vamos lá, Duda. Qual é o primeiro passo de um resolvedor de problemas? Propaganda, Ju. Mas não pode ser anúncio em revista chique. Tem que ser o boca a boca. E um cartão de visita que não pareça coisa de gente rica. Duda usou um pedaço de papel pardo que sobrou da reforma da cantina. Com a letra de forma, ele escreveu: Eduardo da Silva, pequenos reparos e organização doméstica. A gente resolve. Preço justo. Liga depois das 10 horas. Colocou o número do celular velho. Ele fez 50 cópias à mão. Colou uma na porta da padaria, outra no mural do mercado e distribuiu algumas na igreja e no salão de cabeleireiro. O primeiro dia foi 0. O segundo também. Duda estava começando a sentir o peso da incerteza, algo que ele não sentia desde os primeiros dias da Ouro Verde Tech, 20 anos antes. Naquela época, a incerteza era sobre fechar um contrato de milhões. Agora, era sobre consertar um vazamento. No terceiro dia, o telefone tocou. Duda estava em casa tentando consertar a dobradiça da porta do armário que vivia caindo. Alô? A voz do outro lado era firme e um pouco desconfiada. É o Eduardo? O que faz reparos? Sou eu mesmo, Eduardo da Silva, à disposição. Aqui é Dona Zilda, da Rua dos Ipês. Você colocou um papelzinho na padaria. Meu chuveiro elétrico pifou, e eu não confio nesses eletricistas que cobram o olho da cara. Pode deixar, Dona Zilda. Eu dou uma olhada. Qual o seu endereço? A casa de Dona Zilda era uma das mais antigas e imponentes do bairro. Duda chegou de bicicleta com uma caixa de ferramentas emprestada de seu Chico. Dona Zilda abriu o portão e o avaliou de cima a baixo. Ele usava uma camiseta branca simples e a calça jeans desbotada. Você parece limpo, mas é muito novo para ser eletricista, viu, moço? Duda sorriu, com a calma que só a humildade forçada ensina. Dona Zilda, eu não sou eletricista profissional. Sou resolvedor de problemas. Eu garanto que o chuveiro vai funcionar. Se não funcionar, a senhora não paga um centavo pelo serviço. Combinado? A garantia de satisfação era algo que ele tinha aprendido no mundo corporativo, mas que funcionava perfeitamente no interior. Ela gostou da atitude. O chuveiro era antigo, cheio de gambiarras. Duda, que mal sabia trocar uma lâmpada antes da crise, tinha aprendido o básico de hidráulica e elétrica, assistindo a vídeos na internet e principalmente consertando os perrengues da escola. Ele trabalhou por 1 hora, com concentração total. Não era apenas trocar a resistência, era entender o fluxo de energia, o isolamento. Ele agia com a precisão de um cirurgião. Quando terminou, ele ligou a chave geral. A água quente jorrou. Dona Zilda, que estava na porta, sorriu largamente. Ah, que maravilha! E quanto é que eu te devo, meu jovem? Duda tinha calculado o preço, R$ 50 pelo serviço, mais o custo da resistência. R$ 50, Dona Zilda. Foram 30 da resistência e 20 pela mão de obra. Dona Zilda arqueou a sobrancelha. Só R$ 20? O último me cobrou 80 só para vir aqui. Eu cobro o justo, Dona Zilda. O serviço foi simples. Ela pegou o dinheiro, mas acrescentou mais R$ 10. Toma aqui. Isso é pela sua honestidade. E olha, eu tenho uma lista de coisas que precisam de jeito aqui em casa. A porta do meu quintal vive rangendo e a estante da sala está bamba. Você volta amanhã? Duda sentiu um calor no peito que o dinheiro de 200 milhões nunca tinha proporcionado. Ele não estava apenas ganhando 60. Ele estava ganhando confiança. Volto sim, Dona Zilda, com certeza. E assim, o Soluções Simples Santa Rita, ainda sem nome formal, nasceu e cresceu no boca a boca de Dona Zilda. Em Santa Rita do Campo, se Dona Zilda aprova, a cidade inteira fica sabendo. Na semana seguinte, o telefone de Duda não parou de tocar. Eram pedidos simples: trocar o sifão da pia, pendurar um quadro, montar um móvel. Ele fazia tudo. Ele descobriu que sua maior vantagem competitiva não era a habilidade manual que ele estava desenvolvendo, mas a sua mentalidade de gestor. Ele chegava no horário, dava um orçamento claro e detalhado e não enrolava. Coisas que parecem óbvias, mas que eram raras no mercado de pequenos serviços. Ele aplicava as táticas de gestão de projetos que usava na Ouro Verde Tech. 1. Priorização.
O que é urgente, vazamento, e o que pode esperar, quadro. 2. Gestão de estoque. Ele mantinha uma lista atualizada das ferramentas e dos materiais mais comuns, parafusos, veda-rosca, para não perder tempo. 3. Relacionamento com o cliente. Ele ouvia de verdade a necessidade do cliente, coisa que ele nunca fazia quando era rico, pois achava que sabia tudo. Juliana o ajudava com a contabilidade, separando o dinheiro dos soluções simples do salário de zelador. O lucro era pequeno, mas constante. Pela primeira vez em anos, eles estavam conseguindo respirar um pouco melhor, sem depender apenas do salário mínimo. A vida de Duda virou uma maratona. Ele dormia das 5 da manhã ao meio-dia. Trabalhava no resolvedor até às 7 da noite. Jantava apressado com a família e ia para a escola às 8. Ele estava exausto, mas era um cansaço bom, produtivo. O cansaço de quem constrói algo de novo, tijolo por tijolo. O mais importante é que ele estava se reconectando com Sofia. Quando era empresário, ele só a via nos fins de semana e mesmo assim estava sempre ao telefone. Agora, ele a levava à escola de manhã e muitas vezes ela o ajudava a organizar as ferramentas. "Pai, por que você tem que ser zelador à noite?" Sofia perguntou um dia, enquanto ele a ajudava com a lição de casa. Duda, que tinha medo dessa pergunta, respirou fundo. "Filha, o trabalho da noite garante que a gente tenha o básico, e o trabalho do dia, o de resolvedor, é o que me faz feliz. Eu ajudo as pessoas a terem a casa delas funcionando. É um trabalho importante, não é?" Sofia, com a sabedoria das crianças, assentiu. "É sim, e a escola fica tão cheirosa de manhã." Duda sorriu. Ele estava servindo de duas maneiras, e isso era sua nova definição de sucesso. A reputação de Duda como resolvedor de problemas cresceu tanto que ele começou a atrair a atenção dos outros prestadores de serviço da cidade. E onde há crescimento, há concorrência. E onde há concorrência, há inveja. Existia na cidade um encanador chamado Osvaldo, um sujeito mal-humorado que cobrava caro e vivia de má vontade. Ele era o único na área e, por isso, tinha o monopólio. Osvaldo começou a ouvir falar do Eduardo da Silva, que faz tudo por preço de banana e ainda é honesto. Um dia, Osvaldo encontrou Duda na loja de material de construção. Osvaldo, um homem corpulento e de barba por fazer, se aproximou com ares de superioridade. "E aí, garoto, você é o tal resolvedor?" "Sou eu, sim. Prazer, Eduardo." Duda estendeu a mão, mas Osvaldo ignorou. "Escuta aqui, Eduardo. Essa cidade tem regras. Se você faz tudo, não pode fazer serviço de encanamento. Eu sou o encanador oficial. Cada um no seu quadrado, entendeu?" Duda manteve a calma, lembrando-se de anos de negociações difíceis com CEOs raivosos. "Osvaldo, eu não estou roubando o seu trabalho. Eu estou resolvendo o que os meus clientes me pedem. Se o serviço é muito complexo, eu indico um profissional. E posso te indicar se você quiser. Mas se for só um sifão entupido, eu resolvo. Não é monopólio, é livre mercado." Osvaldo bufou, irritado com o linguajar polido de Duda. "Livre mercado é o meu pé. Se eu te pegar fazendo serviço grande, eu vou te dar um jeito de sair dessa cidade, seu paulista metido a besta." A ameaça era real, mas Duda não se intimidou. Ele já tinha perdido 200 milhões. Uma ameaça de um encanador mal encarado não o faria recuar. Ele sabia que a melhor resposta era continuar trabalhando de forma impecável. A prova de fogo veio algumas semanas depois. Dona Clarice, a diretora da escola, ligou para Duda em casa, no meio da tarde. "Eduardo, é uma emergência. O encanamento principal da escola estourou. Está alagando a quadra. Preciso de você agora." Duda correu para a escola. O pátio estava inundado. A água jorrava de um cano quebrado perto da caixa d'água principal. Era um caos. Dona Clarice estava pálida. "Eu liguei para o Osvaldo, mas ele disse que só vem amanhã de manhã. Ele está ocupado." Duda sabia o que Osvaldo estava fazendo. Punição. Ele queria que a escola sofresse para forçar Duda a desistir. "Não se preocupe, Dona Clarice, eu dou um jeito." O problema era grande. Exigia cavar o chão, encontrar a válvula de pressão e fazer um reparo estrutural rápido. Era um serviço de encanador de verdade. Duda tirou a camiseta e começou a cavar, sujando-se de lama e água. Ele suava, a terra grudando no corpo. Enquanto ele cavava, ele pensava no passado. Em São Paulo, ele teria ligado para um gerente, que ligaria para um supervisor, que ligaria para o encanador.
e o problema seria resolvido sem que ele sequer sujasse a ponta do sapato. Agora, ele era o gerente, o supervisor e o operário. Ele encontrou o cano quebrado. O reparo exigia uma peça específica que ele não tinha. Duda limpou a lama do rosto e ligou para Juliana. Ju, preciso de você. O cano da escola estourou. Preciso que você vá na loja de materiais. Compre um conector de PVC de 50 milímetros e um tubo de cola rápida. E venha para cá, rápido. Juliana, acostumada a dar ordens às secretárias e motoristas, agora estava correndo pela cidade para comprar peças de encanamento para o marido zelador. Ela chegou em 5 minutos com o material. Duda, com a ajuda de Juliana segurando a lanterna, era quase noite, fez o reparo. Ele trabalhou com a precisão de quem sabe que um erro pode custar muito caro. Em menos de 2 horas a água parou de jorrar. O fluxo foi restaurado. A quadra ainda estava molhada, mas o desastre estava contido. Dona Clarice observou tudo, emocionada. Eduardo, você salvou a escola. Se a água continuasse assim, teríamos que fechar amanhã. Duda estava exausto, coberto de lama, mas sorrindo. É para isso que serve o resolvedor de problemas, Dona Clarice. No dia seguinte, a história de Eduardo, o zelador que consertou a encanação da escola em tempo recorde, se espalhou por Santa Rita do Campo. A atitude mesquinha de Osvaldo, o encanador oficial, virou fofoca. O incidente da escola consolidou a reputação de Duda. Ele não era mais apenas o faz-tudo. Ele era o homem que resolvia mesmo, sob pressão, e sem cobrar caro por emergência. O fluxo de trabalho aumentou exponencialmente. Duda percebeu que não podia mais dar conta sozinho. O dinheiro que ele ganhava não dava para contratar um funcionário em tempo integral, mas dava para contratar uma ajuda. Ele precisava de alguém com o mesmo espírito, disposto a trabalhar com humildade e honestidade. Ele pensou em seu Chico, o zelador diurno, mas Chico já estava velho e não queria mais esforço. Duda encontrou a pessoa certa por acaso no mercado local. Um jovem chamado Cássio, recém-formado em um curso técnico, mas desempregado e desanimado. Cássio estava tentando consertar a bicicleta velha. Duda se aproximou. Está difícil de consertar, né, garoto? Está quebrando mais do que consertando, seu Eduardo. A gente estuda, se forma, mas não tem emprego decente aqui. Duda viu nos olhos de Cássio a mesma frustração que ele sentia ao folhear os classificados anos antes. Escuta, Cássio, eu tenho um pequeno negócio de reparos. Está crescendo. Preciso de alguém com conhecimento técnico, mas que não tenha medo de sujar as mãos. O pagamento não é alto agora, mas é honesto, e a gente trabalha com qualidade. Cássio ficou desconfiado. Que tipo de negócio? Soluções Simples Santa Rita. A gente resolve de tudo, de chuveiro à prateleira. Você topa ser meu auxiliar, trabalhando por hora? Cássio, sem nada a perder, aceitou. O primeiro funcionário do novo negócio de Eduardo Monteiro era um jovem técnico desempregado, e a sede da empresa era o quartinho de material de limpeza da escola durante a noite e a garagem apertada do sobrado durante o dia. Ter Cássio foi um divisor de águas. Duda, com sua capacidade de gestão, organizava a agenda e lidava com os clientes. Cássio, com o conhecimento técnico atualizado, fazia os reparos mais complexos. Duda estava redescobrindo o prazer de ser um empresário, mas desta vez, a meta era o serviço, não o lucro. Ele começou a pensar grande, mas com a mentalidade pequena. Ele queria expandir o conceito de soluções simples. Ju, eu não quero ser só um faz-tudo. Eu quero que soluções simples seja sinônimo de confiança. Eu quero que as pessoas saibam que, se ligarem para a gente, o preço será justo, o trabalho será bem feito e não haverá desperdício. Juliana, que agora cuidava das finanças e até fazia a propaganda nas redes sociais locais, um perfil simples, mostrando fotos do antes e depois dos reparos, concordou. Mas para isso, Duda, você precisa de uma sede de verdade. As pessoas não vão levar a sério se você atender da garagem. Duda sabia que ela estava certa. Ele precisava de um espaço, mas o capital era apertado. Ele usou o que aprendeu sobre negociação. Ele encontrou um pequeno depósito abandonado, no centro de Santa Rita. O dono, um aposentado, queria alugar, mas o lugar estava caindo aos pedaços. Duda fez uma proposta irrecusável. Ele reformaria o depósito inteiro, por conta própria, e, em troca, ganharia 6 meses de aluguel grátis. O dono, cético,
Aceitou. Duda e Cássio passaram os próximos 2 meses reformando o depósito nas horas vagas, usando materiais reciclados e muita mão de obra própria. Duda usou toda a experiência da reforma da cantina da escola, mas em escala maior. Quando o depósito foi inaugurado, ele não era luxuoso, mas era limpo, organizado e tinha uma placa modesta na frente. Soluções Simples Santa Rita, reparos e organização. A inauguração foi um evento local. Dona Clarice, Dona Zilda e vários clientes que Duda havia ajudado apareceram para dar os parabéns. Eduardo Monteiro, o ex-magnata, estava ali, vestindo uma camisa polo simples com o logo da sua empresa, apertando a mão de vizinhos e recebendo abraços. Ele sentiu que a sua identidade como Eduardo da Silva estava se solidificando. Ele não estava mais escondido, ele estava integrado, mas o destino, como sempre, gosta de testar a fibra de um homem. No auge da expansão dos Soluções Simples, quando Duda estava finalmente começando a ver a luz no fim do túnel, ainda trabalhando à noite na escola, mas satisfeito com o crescimento diurno, chegou o momento temido. Sofia, sua filha, completou 13 anos. E ela precisava de uma decisão séria sobre o futuro. Pai, eu não estou gostando da escola. As aulas de ciência não são boas e eu queria fazer um curso de veterinária que só tem em São Paulo. Duda e Juliana sentaram-se com ela. A escola pública de Santa Rita era boa, mas não oferecia o nível de especialização que Sofia precisava para seguir seu sonho. O sonho de Sofia significava voltar para São Paulo. O pânico voltou a atingir Duda. Voltar para São Paulo? Expor-se ao julgamento, ao escrutínio, expor a filha ao contraste entre a vida humilde atual e o glamour que ela mal se lembrava. Não podemos voltar, Ju, disse Duda em pânico. Meu nome está queimado lá. Se eu abrir os Soluções Simples em São Paulo, serei esmagado. E se Rubens Alencar me vir de novo? Juliana, porém, estava mais forte agora. Ela tinha visto o marido renascer. Nós não vamos voltar, Duda. A Sofia vai. Ela pode morar com a minha irmã, a Patrícia, lá em Pinheiros. Ela estuda e a gente fica aqui mandando dinheiro e visitando. Era um sacrifício enorme, mas era o único caminho. Eles não podiam sacrificar o futuro de Sofia por causa do passado de Duda. A despedida de Sofia foi dolorosa. Duda a levou de ônibus até a capital. No terminal, ele a abraçou forte. Seja forte, filha. E lembre-se, a honestidade é a coisa mais valiosa que você pode ter. Não importa onde você estude, use seu talento para servir. Ao voltar para Santa Rita, Duda estava com o coração apertado, mas com a determinação renovada. Ele precisava fazer os Soluções Simples crescer o suficiente para dar a Sofia a vida que ela merecia, sem nunca mais voltar ao caminho da arrogância e do risco desmedido. Ele focou toda a sua energia no negócio. Os Soluções Simples começou a se destacar na cidade por um motivo inesperado. Duda não vendia apenas reparos, ele vendia consultoria. As pessoas vinham a ele com problemas de organização doméstica ou de pequenos negócios. E Duda, o ex-consultor de 200 milhões, usava todo o seu conhecimento de gestão para organizar a vida delas. Uma dona de armarinho estava perdendo dinheiro por causa do estoque desorganizado. Duda passou um dia inteiro na loja, aplicando um sistema de inventário simples, baseado em códigos de cores e prateleiras bem definidas. Não precisa de um software caro, minha senhora. Precisa de método. Seu estoque estava aqui, mas o seu lucro estava escondido ali. Ele explicou apontando para uma caixa debaixo da mesa. Outro cliente era um agricultor que não conseguia organizar a manutenção dos seus equipamentos. Duda criou um cronograma de manutenção preventiva, simples, escrito à mão. Os Soluções Simples estava virando um centro de eficiência para a cidade. Ele cobrava um preço de faz-tudo, mas entregava um serviço de consultoria de alto nível, embalado em humildade. O negócio cresceu tanto que Duda precisou tomar uma decisão difícil. Ele precisava sair do emprego de zelador. 3 anos e meio depois de chegar a Santa Rita, ele se preparou para a conversa com Dona Clarice. Ele foi à sala dela, nervoso. Dona Clarice, eu preciso conversar com a senhora sobre o meu turno na noite. Ela, que já sabia da expansão dos Soluções Simples, olhou para ele com um sorriso materno. Você vai me deixar. Não vai, Eduardo. Eu preciso focar no meu negócio. Não dá mais para virar à noite e trabalhar o dia todo. Eu estou exausto
E o Soluções Simples precisa de mim em tempo integral. Dona Clarice se levantou e apertou a mão dele com carinho. Você é o melhor zelador que esta escola já teve, Eduardo. E o mais honesto. Mas eu fico feliz por você. Você é um homem de talento e o seu lugar é resolvendo problemas, não limpando a sujeira dos outros. Embora você fizesse isso com excelência. Duda sentiu os olhos marejarem. Aquele elogio, vindo de uma diretora de escola pública, valia mais do que o aplauso de qualquer conselho administrativo. Obrigado, Dona Clarice, mas eu não vou deixar a escola na mão. Eu vou treinar meu novo funcionário para assumir o turno noturno. E a senhora vai continuar sendo nossa cliente prioritária. Qualquer problema na escola, é só ligar para o Soluções Simples e eu venho correndo. Ele se demitiu, mas não cortou os laços. Ele garantiu a transição e a escola permaneceu impecável. Eduardo Monteiro, agora empresário novamente, com uma empresa de serviços simples e honestos, estava livre do anonimato forçado. Ele podia assumir seu passado, mas com uma nova perspectiva. O Soluções Simples se tornou um sucesso local. Duda contratou mais 2 ajudantes e comprou uma van utilitária simples, pintada de verde claro, com o nome da empresa em letras garrafais. Avançando mais 2 anos, o Soluções Simples não era mais apenas de Santa Rita. As cidades vizinhas começaram a pedir os serviços de Duda. Ele expandiu a ideia. Ele criava soluções de organização baratas e eficientes para pequenos comerciantes e famílias. Ele focava na sustentabilidade e no não desperdício. Ele estava fazendo consultoria de gestão, mas cobrando 150 por dia, em vez de 15 mil reais. E ele era feliz. Sua história, a de um ex-zelador que virou empresário de sucesso, com um modelo de honestidade radical, começou a se espalhar, não mais como fofoca de falência, mas como um caso de sucesso de superação. A grande virada veio quando Duda percebeu que a maior dificuldade das pessoas não era consertar a torneira, mas sim encontrar ferramentas e kits organizados para pequenos reparos, vendidos de forma simples e sem complicação. Ele se lembrou do quartinho de limpeza da escola, onde ele organizava tudo de forma impecável. Foi aí que a ideia de um novo negócio, o seu verdadeiro recomeço, surgiu. Não seria um negócio de serviços, mas de produtos, focado na simplicidade. Ele chamou Juliana para uma reunião no pequeno escritório do Soluções Simples. Ju, nós temos que ir além. Eu quero criar uma linha de produtos, kits de reparo, mas que sejam os kits mais honestos e simples do mundo. Como assim, Duda? Sabe quando você compra um kit de parafusos e vem 50 tipos que você nunca vai usar? E quando você precisa de um, falta? Eu vou criar kits essenciais. O kit Soluções Simples, hidráulica básica, com exatamente o que o morador comum precisa para resolver 90% dos vazamentos. Vou vender a ferramenta certa, pelo preço certo, sem luxo, sem marca cara. Simples, honesto, útil. Ele queria criar uma marca que refletisse o seu novo lema, qualidade sem frescura. O nome que veio à sua mente era a síntese de toda a sua jornada. Ele não podia usar Ouro Verde Tech. Ele precisava de algo que falasse de sua nova vida, de sua humildade reestruturada. Ele olhou para a prateleira de sua oficina, cheia de ferramentas simples e essenciais. Nós vamos chamar de Essencial, uma marca de kits de ferramentas e reparos que valorize o trabalho manual e a simplicidade. O desafio era enorme. Ele não tinha capital para fabricar. Ele precisava de investidores e fornecedores. E para isso, ele teria que voltar, pelo menos virtualmente, ao mundo dos negócios de São Paulo. Ele tinha que encarar seu passado, mas agora ele tinha uma armadura, a dignidade conquistada no chão da escola. Ele começou a desenhar os kits, a planejar a logística e a criar o modelo de negócio, focando em margens pequenas e volume alto, vendendo diretamente para pequenos varejistas do interior. O plano de negócio do Essencial era revolucionário, honestidade brutal na descrição do produto, preço acessível e embalagem simples sem glamour. Ele precisava de um fornecedor de qualidade que confiasse na sua visão, e ele sabia exatamente quem procurar. Um antigo concorrente, um pequeno fabricante de ferramentas que Duda havia humilhado anos atrás, quando era o magnata arrogante. Era hora de fazer as pazes com o passado
e buscar a redenção. Ele precisava de um sim, e para isso ele teria que contar a verdade sobre sua jornada, de Morumbi ao esfregão da escola. Duda pegou o telefone e discou o número do antigo concorrente com o coração batendo forte. Ele não era mais Duda Monteiro, o poderoso. Ele era Eduardo da Silva, o humilde resolvedor de problemas, pedindo uma chance. A história estava prestes a sair do anonimato do interior e voltar para o centro das atenções, mas com uma nova fundação, a da simplicidade conquistada a duras penas. Ele tinha perdido a fortuna, mas havia encontrado o propósito. Agora ele iria transformar esse propósito em um novo império, construído sobre o alicerce da honestidade. O telefone tocou e Duda sentiu o suor frio nas mãos. Não era um telefonema de cobrança, mas parecia. Era a ligação que o faria encarar seu passado de frente. Do outro lado, Geraldo, o antigo concorrente, atendeu com a voz seca de quem não queria ser incomodado. Geraldo, é o Eduardo Monteiro, Duda, de São Paulo. Houve um silêncio tão longo que Duda achou que a ligação tinha caído. Eduardo Monteiro? Não acredito. Pensei que você tivesse sumido do mapa, Duda, ou que estivesse em alguma ilha paradisíaca que os credores não acham. A ironia era cortante. Duda respirou fundo. Não, Geraldo, estou em Santa Rita do Campo e eu não liguei para falar de férias. Liguei porque preciso de você. Duda foi direto ao ponto, com a mesma franqueza que ele usava agora com Dona Zilda e seus vizinhos. Ele não tentou enfeitar, nem usou jargões corporativos. Eu fali, Geraldo. Perdi tudo. Minha empresa, minha casa, meu orgulho. Passei os últimos anos trabalhando como zelador noturno em uma escola municipal. E agora tenho uma pequena empresa de reparos aqui no interior. Geraldo, do outro lado, parecia petrificado. Zelador? Você? É. E essa experiência me ensinou mais sobre o que as pessoas realmente precisam do que 20 anos de consultoria. Eu aprendi a valorizar o trabalho bem feito e a honestidade no preço. Duda então apresentou o essencial. Ele explicou a visão de kits de reparo simples, sem desperdício, focados na utilidade e na qualidade. Geraldo, eu sei que eu te tratei mal no passado. Eu era arrogante e achava que meu dinheiro comprava tudo. Eu não peço seu perdão, mas peço sua parceria. Você fabrica ferramentas de qualidade, mas sua embalagem e distribuição são complexas. Eu tenho a visão e o canal de distribuição para o interior, onde as pessoas valorizam o que é simples. Eu vou te dar um plano de negócios que é o oposto de tudo que eu já fiz. Honestidade brutal e simplicidade. Eles marcaram um encontro em Campinas, uma cidade neutra, para evitar a fofoca de São Paulo. Quando Duda chegou ao café, ele estava vestindo a mesma camisa polo do Soluções Simples e uma calça jeans limpa. Geraldo chegou de terno, mas com um ar visivelmente mais cauteloso do que nos tempos áureos. Geraldo olhou para Duda, avaliando o homem que havia encolhido de tamanho, mas crescido em dignidade. A reunião foi tensa. Duda contou a história completa. O Morumbi, o tsunami financeiro, a fuga para Santa Rita, o medo de Rubens Alencar e a redenção no quartinho de vassouras. Geraldo escutou cada palavra. No final ele não riu, nem demonstrou pena. Ele estava fascinado pela transformação. Você está me dizendo que o empresário que me esmagava por causa de um ponto percentual de lucro agora quer montar uma empresa que vende a honestidade como diferencial? Geraldo perguntou descrente. É exatamente isso, Geraldo. Eu não quero mais ser o mais rico. Quero ser o mais confiável. O que eu aprendi esfregando o chão é que o luxo é fútil. O essencial é que as coisas funcionem. E as pessoas estão cansadas de ser enganadas por embalagens bonitas e preços absurdos. Geraldo folheou o plano de negócios do essencial. Ele viu as projeções modestas, a margem de lucro apertada, mas o foco total na satisfação do cliente. Você mudou, Duda, Geraldo admitiu, balançando a cabeça. Aquele Duda Monteiro de antes nunca teria se sujado com lama para consertar um cano de escola. Ele teria ligado para alguém e reclamado do preço. Geraldo sorriu pela primeira vez. Eu aceito, não porque o dinheiro será fácil, mas porque eu quero ver esse seu experimento dar certo. Eu quero ver se a honestidade ainda pode ser um bom negócio no Brasil. A parceria foi fechada com um aperto de mão simples, sem advogados, sem champanhe. Era a prova de que Duda havia realmente se desapegado do glamour desnecessário.
Com Geraldo como fornecedor e parceiro minoritário, o Essencial foi lançado. Duda usou o conhecimento que adquiriu nos anos como zelador e faz tudo para montar os kits mais práticos do mercado. O kit Essencial, eletricidade descomplicada, vinha com apenas 5 itens, mas eram os 5 certos para resolver 95% dos problemas de tomada e lâmpada. O slogan da marca era direto, refletindo a nova vida de Duda. Essencial, qualidade sem frescura. A simplicidade e a honestidade pegaram fogo. No interior de São Paulo, onde o dinheiro é contado e a confiança vale ouro, o Essencial se espalhou como um rastilho de pólvora. As pessoas estavam cansadas de produtos complexos e caros. Elas queriam a solução, não o status. Duda, agora empresário do Essencial, tinha que lidar com a logística, a distribuição, a gestão de fornecedores. Ele estava de volta ao jogo, mas em um campo de futebol de várzea, não no Maracanã. E ele amava isso. O sucesso do Essencial não foi estrondoso como o da Ouro Verde Tech, mas foi sólido, sustentável e, o mais importante, limpo. Em menos de 2 anos, o lucro do Essencial e do Soluções Simples, que continuava a funcionar sob a gestão de Cássio, permitiu a Duda e Juliana alcançarem a estabilidade financeira. Eles não eram ricos, mas estavam confortáveis. A primeira coisa que Duda fez foi mudar Juliana para uma casa um pouco maior em Santa Rita, com um quintal decente, onde Sofia, quando voltasse para as férias, pudesse ter o cachorro que ele havia prometido anos atrás. Ele também garantiu que Sofia tivesse a melhor educação em São Paulo, pagando a escola e a moradia com a tia Patrícia. O segredo de Duda, o empresário falido que virou zelador, começou a se tornar um mito local de superação. Ele não precisava mais esconder seu sobrenome. Nos documentos oficiais do Essencial estava lá, Eduardo Monteiro. Mas quando ele ia ao mercado ou falava com os clientes do interior, ele continuava sendo o Eduardo da Silva, o resolvedor. Ele gostava desse nome. Ele era a prova de que ele tinha se tornado um homem novo. A reconciliação final com seu passado aconteceu em um dia comum. Duda estava em São Paulo, visitando um grande distribuidor que queria levar o Essencial para todo o estado. Ele estava de pé, na sala de reuniões envidraçada, olhando para a cidade que ele havia fugido. Ele não estava de terno italiano, mas de camisa social de algodão e calça chino. Ele estava confiante, não por arrogância, mas por saber exatamente o valor do seu produto e o valor do seu caráter. A reunião correu bem. Duda, com a simplicidade que a humildade lhe ensinou, fechou o contrato. Ao sair do prédio, ele viu um carro de luxo parar no semáforo. Dentro, no banco do motorista, estava Rubens Alencar, o homem que quase o descobriu escondido no quartinho de vassouras. Rubens estava ao telefone, falando alto, visivelmente estressado e irritado com o trânsito. Ele parecia cansado, pesaroso, mesmo dentro de um carro de milhões. Duda parou na calçada e observou. Há 5 anos, Duda estaria naquele carro, com aquele estresse, vestindo aquela máscara de poder. Hoje, ele estava livre. Ele estava em São Paulo a trabalho, sim, mas voltaria para Santa Rita na van do Essencial naquela mesma tarde, para jantar com Juliana e planejar a nova linha de kits. Rubens Alencar não o viu. Ele estava ocupado demais com a própria vida de luxo e complicação. Duda sorriu. Não era um sorriso de escárnio, mas de gratidão. Ele agradeceu em silêncio pelo tsunami financeiro, pela falência humilhante e, principalmente, pelo zelador noturno que ele teve que se tornar. Ele havia perdido 200 milhões, mas havia ganhado a sua alma de volta. Ele pegou seu celular, ligou para Juliana e disse: "Estou voltando para casa, Ju. O Essencial vai crescer. Mas não se preocupe, a gente não vai esquecer como se usa um esfregão." Ele andou até onde tinha estacionado a van verde claro do Essencial, abriu a porta e dirigiu em direção ao interior, em direção à simplicidade e à honestidade que ele havia aprendido a amar. Eduardo Monteiro havia se tornado um empresário de sucesso de novo, mas desta vez, ele sabia que a coisa mais valiosa que ele possuía não estava em uma conta bancária, mas na placa simples de sua empresa, Soluções Simples. O Essencial. Ele aprendeu não é o que você acumula, mas o que você constrói com as próprias mãos. E ele estava construindo uma vida que, finalmente, era sólida, limpa e verdadeira. De 1 a 10, que nota você daria?
Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.